Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Washington Caetano e hoje eu quero trazer um assunto muito sério. Eu quero falar sobre herança hereditária. Herança hereditária. O que é herança hereditária? É aquilo que você carrega com você, que vem do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, da sua bisavó e do seu bisavô. Isso é algo muito sério. A Bíblia nos diz que a maldição ela alcançaria até a quarta geração. Então, nós precisamos entender, gente, isso é muito sério. E poucas pessoas têm um entendimento disso. E eu vou trazer para vocês aqui algumas situações dentro da palavra de Deus, mencionando dentro da Bíblia Sagrada o porquê, às vezes, muitas pessoas têm problema no casamento, tem problema financeiro, tem problema de doença, de morte. Tudo isso está condicionado a uma herança hereditária. E depois que eu comecei a entender e estudar tudo isso, Deus foi nos trazendo através de uma revelação do Espírito Santo. Deus ia me condicionando dentro dos versículos, dentro da mensagem, e depois eu vou dar o testemunho também no próximo vídeo. Como eu cheguei nessa conclusão, eu vou contar, é uma experiência muito forte, mas você não pode deixar de ver esse vídeo inteiro. Então, já vai se inscrevendo no nosso canal, vai acionando o sininho aí para você ficar sempre atento quando a gente postar uma nova mensagem, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de herança hereditária. E eu quero começar pelo livro de Joel, livro do profeta Joel. Talvez você nunca leu esse livro com calma, para você entender o que esse livro está querendo dizer. Poucas pessoas já leram o livro de Joel e teve esse entendimento. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Capítulo de número 1, livro do profeta Joel, e versículo 1 diz assim: E a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouça isto, ancião. Ele está falando para Joel, ancião, ele já é ancião. Escute, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou no dia dos teus antepassados, ou seja, no dia dos teus antepassados. Contem aos teus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que diz o versículo 4? O que o gafanhoto cortador deixou, comeu o gafanhoto peregrino. O que o peregrino deixou, comeu o gafanhoto devastador. E o que o devastador deixou, comeu o gafanhoto devorador. Então está falando de 4 tipos de demônios geracionais. Então está falando do demônio cortador, peregrino, devastador e o devorador. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você está na igreja e você se pergunta, por que a minha vida é só luta? Por que eu não consigo avançar? Eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo e faço os meus votos, mas mesmo assim a minha vida não anda. E aí você até questiona. E a maioria das pessoas, gente, acaba acostumando com essa situação e começa a dizer, não, Deus está me provando e Deus sabe de todas as coisas. Sendo que, na verdade, Deus quer que você conheça um pouco mais da palavra dele para você sair desta situação. A Bíblia aqui no livro de Joel, no capítulo 1, está relatando o quê? Uma maldição hereditária, uma maldição que estava vindo geracional, uma maldição que vinha de bisavó, de avó, de mãe e chegou na geração futura. Então, o que nós precisamos entender? Que existe sim a maldição hereditária. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que a vontade de Deus é o quê? Nos abençoar. O Senhor mesmo, ele diz, eu vim para que você tenha vida
e tenha vida em abundância. Você entendeu? É a vontade de Deus nós temos uma vida abundante. Deus não nos criou para nós não termos uma vida abundante aqui na terra. Deus, quando fala de abundância, ele está falando aqui na terra. No entanto, ele fala lá no livro de Isaías, olha só o que diz o livro do profeta Isaías. Aí você vai começar a entender um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha só o que diz Isaías capítulo 1 e versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Você entendeu? Aí ele diz aqui no versículo 21, veja como a cidade fiel se tornou prostituta, até cheia de justiça e habitada pela retidão. Então, o que Isaías está falando? Se você quiser, você poderá comer do melhor desta terra. Mas a Bíblia nos diz também o quê? Que o povo de Deus perece, e perece por falta de conhecimento. Irmãos, preste bem atenção o que diz em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Então, ali Deus está falando o quê? De pecado encoberto. E você sabia que uma vez que você recebe a Cristo como seu único Senhor e Salvador, você começa uma nova etapa na sua vida. Mas isso não quer dizer que você vai ficar isento de tudo aquilo que aconteceu atrás. E a Bíblia vai nos trazer no livro de Daniel, no capítulo de número 9, que Daniel ficou 70 semanas preso num cativeiro por conta de pecados dos teus antepassados. Até que Deus então trouxe a revelação a Daniel, e Daniel então entrou com pano de saco, com jejum e se humilhando diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados dos teus antepassados, pecado de roubo, pecado de idolatria, pecado de fornicação, de prostituição, de adultério. Ele foi colocando tudo isso diante de Deus. E aí, para você entender que isso é uma grande verdade, você vê que Davi, quando ele se chega diante do Senhor, no capítulo de número 51, Davi ele fala para Deus, eu fui concebido em pecado. Davi está falando para Deus, eu sou fruto de pecado, eu sou fruto de adultério, eu sou fruto de prostituição. Então Davi começa a se rasgar, Davi começa a abrir a tua alma e pedir misericórdia para que Deus até não tirasse o Espírito Santo dele. E a Bíblia vai nos dizer o quê? No livro de Tiago, no capítulo de número 5, do versículo 13 em diante. Aquele que está enfermo chama o presbítero para que ore e unja, e esse venha a ser curado. Mas se tiver pecado, que confesse uns aos outros. Irmãos, eu quero falar de algo muito sério com você. Eu quero falar de pecado lá do começo da tua infância, ainda quando você estava no ventre da tua mãe, e você carrega essa herança hereditária. Tem muitas pessoas que nasceram ainda quando os pais não eram casados. Isso quer dizer o quê? Que você é fruto de uma prostituição, de fornicação, de um adultério, de algo que não agradou o coração de Deus, certo? Davi, um exemplo. Jessé, o pai de Davi, ele adulterou com a mãe de Davi e aí nasceu Davi. Davi nasceu debaixo de um jugo de pecado. Assim como a maioria de nós acaba nascendo dessa forma. E eu não tinha esse entendimento. Então, Davi, ele vai diante de Deus e ele começa a confessar todos os pecados dos seus antepassados, para que Deus, então, pudesse abençoar. Eu vou dar um exemplo para você bem claro. Imagine só, você aceitou Jesus hoje e aí você segue a tua vida falando, não, a minha vida mudou, pastor Washington, a minha vida mudou. Desde o dia que eu levantei as mãos e recebi Jesus, nunca mais eu fiz nada de errado, mas a minha vida não anda, a minha vida não prospera, as coisas não dão certo, tudo começa bem, daqui a pouco bagunça tudo. O que é isso? É pecados encobertos. E aí eu vou trazer para você uma revelação que no dia que Deus me trouxe isso, irmão, eu fiquei espantado. Eu disse, agora eu entendi
porque a minha vida não anda, porque as coisas começam bem e daqui a pouco desaba, começa bem e daqui a pouco desaba. Imagine só você tendo uma conta num banco, um exemplo, um Banco Itaú, e aí você tem uma restrição lá no banco, lá você acabou tendo alguns problemas e você não conseguiu pagar esse banco. Pois bem, passou 5 anos, essa dívida ela vai caducar. É assim que a maioria fala, ó, caducou a dívida, então meu nome volta ao normal e eu vou seguir vida. Aí você vai lá, abre uma conta no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa, qualquer outro banco. Só que aí você precisa, de repente, abrir uma conta no Itaú. Aí passou já 5, 6, 7 anos. Você fala, não devo nada, meu nome está limpo. Só que quando você volta no Itaú, aí na hora de abrir a conta, a gerente vai falar, ó, você não pode abrir conta aqui conosco porque tem uma restrição interna de 7 anos atrás, uma dívida que você não pagou. Então, para você entender, o mundo espiritual é a mesma coisa. Não é porque você aceitou Jesus, que você anda com a Bíblia, que você vai avançar e tudo vai dar certo. Não. Se você não fechar as janelas ou apagar as luzes que ficaram lá atrás, a sua vida não vai andar, a sua vida vai ficar amarrada. Sabe por quê? Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 28 e versículo 13, aqueles que encobrem os seus pecados nunca prosperará. Então o que você vai ter que fazer? Um mapeamento da sua vida, de tudo que você cometeu, a ponto de Davi falar no Salmo 51, os meus pecados sempre estão diante dos meus olhos. Imagine só um exemplo que eu vou te dar. Você de repente furtava, certo? E aí você agora é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Aí você está com a sua Bíblia saindo do culto, aí você passa em frente a um mercado que você furtava. Toda vez que você passa lá, a tua lembrança traz na sua mente aquilo que você cometia, os furtos que você cometia, e isso te causa um constrangimento. Por quê? Porque você gerou prejuízo para uma pessoa. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa confessar esse pecado. A Bíblia diz o quê? Que muitas das vezes a gente não é abençoado por conta de pecados passados. Olha só o que diz aqui no livro de Ageu, no capítulo de número 1. Olha só o que Deus fala no livro de Ageu, e aí eu vou explicar para você. Capítulo 1, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebe, mas não se satisfaz, veste, mas não se aquece. E aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte para trazer madeira e construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio ser pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruindo, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, e o trabalho da mão de vocês foram prejudicados. Então, olha o que Deus está falando, gente, é muito sério. Ó, eu retive o orvalho. Imagine só, Deus reteve o orvalho. O que é o orvalho? É a chuva. Temporã, seródia, a chuva de primavera, a chuva de outono. E o que Deus está falando? Ó, vocês têm plantado, mas não têm colhido. Vocês plantaram muito, mas está colhendo pouco. E o pouco que veio eu soprei. Por quê? Porque não adianta ter semente se não tiver a chuva.
E Deus reteve a chuva. E ele está dizendo aqui ainda, ó, porque ainda o meu templo está destruído, ó, por causa do meu templo que ainda está destruído. O que Deus está falando? Você levantou a mão, aceitou Jesus e seguiu. Eu quero dizer para você, antes da gente organizar a casa, a gente precisa limpar a casa. Antes da gente organizar a casa, a gente precisa limpar a casa. Então imagine só você numa pista de avião. O avião, se ele for no meio da pista e tentar decolar, ele não vai. Ele vai tentar e nunca vai conseguir decolar. Então ele precisa o quê? Retroceder, ou seja, voltar para trás, para ele pegar impulso. E muitas das vezes, para eu e você pegar impulso, para a gente ter força, a gente precisa retroceder. Sabe por que a águia, por um tempo da vida dela, ela tem que retroceder, subir para o penhasco, tirar as penas velhas, quebrar o bico, tirar as garras, unhas, tirar tudo aquilo que não pertence mais a esse novo tempo, para ela ter novos voos. E muitos crentes não entendem isso. Eu quero dizer para você, herança hereditária, o que é? Se a mãe prostituiu, o filho vai prostituir, o neto, essa herança vem. Se a mãe teve roubo, se a mãe teve fornicação, teve adultério, teve idolatria, isso tudo vai alcançando gerações que estão adiante. Então, quando Daniel descobriu isso, ele entrou diante de Deus e começou a pedir perdão. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, que eu descobri há poucos dias. Sempre que alguém falece na minha família, falecia de 2 pessoas, e eu nunca entendi isso. Falece uma semana, na outra morre outro, ou às vezes de um dia para o outro. Teve dias de eu sair do velório, fazer o sepultamento, e quando eu pisar em casa, o telefone tocar e falou, ó, fulano acabou de morrer. E aí você voltar no mesmo cemitério e praticamente próximo da mesma cova que você enterrou um parente. Isso é muito sério. E eu descobri esses dias que a mãe da minha avó, olha só, a mãe da minha avó, que é a minha bisavó, ela teve um aborto. Você se lembra quando Deus falou para Rebeca, você não tem 2 crianças, você tem 2 nações? Vou te contar só uma história. Se a minha bisavó, ela tivesse sido abortada, a nossa família não existiria. Ou seja, eu estou falando de quase 200 pessoas que não existiria por causa de uma. Então isso é um assunto muito sério e de muita relevância. E aí eu descobri que a mãe da minha avó teve um aborto. Então, por conta disso, desse derramamento de sangue, toda vez que morre alguém, morre 2 pessoas. Pastor, como que eu faço para quebrar essa maldição hereditária? Você precisa fazer um mapeamento da sua vida, um mapeamento. Desde quando você nasceu, você ir se lembrando e começar a colocar no papel. E depois você vai em uma pessoa ungida, um pastor, uma pessoa da sua confiança, e você começa a confessar todos os seus pecados. E depois você ora com a sua família para quebrar o quê? Essa herança hereditária maligna na tua família. Talvez você está aí até hoje sem entender porque a tua vida não avança, porque os teus filhos não conseguem prosperar, porque a tua família, o que você viveu, tua filha está vivendo, teus netos estão vivendo, é maldição hereditária. Então, poucas pessoas têm esse entendimento. Então, eu estou compartilhando esse vídeo porque Deus, ele começou a tratar comigo dentro disso, e eu tenho visto as coisas começarem a andar, as coisas começarem a acontecer. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Maldição hereditária, herança hereditária. Então, fica sempre ligado aqui no nosso canal. Sempre eu vou trazer uma direção de Deus para ajudar você. Talvez você está vendo esse vídeo e talvez deve estar olhando e dizendo, agora eu entendi, porque a minha vida não está dando certo. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sino, e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com você. Mas leia o livro de Joel com muita calma, e aí você vai entender. E aí, olha só o que diz aqui no livro de Joel, antes de eu encerrar esse vídeo, que depois que o povo entendeu, se arrependeu, olha só o que Deus começa a dizer no versículo de número 25. Eu vou recompensar vocês pelos anos de colheita
que o gafanhoto destruiu, que o gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Ou seja, Deus vai tirar tudo que Satanás tomou de você e vai te devolver. Você está entendendo? Então, porque a vontade de Deus, gente, é mandar chuva, só que ele não pode ir contra a palavra. Talvez você está dizendo, nossa pastor, mas quantas profecias eu recebi, quantas pessoas profetizou falando que a minha vida ia mudar. A profecia, gente, pode ter sido de Deus e ser verdadeira sim, ser verdadeira. Só que quando Deus veio para te abençoar, o diabo, ele tinha na mão uma procuração do teu passado. Então imagine só, você que já participou do candomblé, você que já se prostrou diante de imagens de escultura, você feriu a santidade de Deus e você nunca se arrependeu disso. Por quê? Porque você não sabia. Então preste bem atenção. Imagine um cachorro ir numa varanda e fazer as suas fezes ali. Aí com pouco tempo vai encher de mosca. Se você abanar só, as moscas vão voar. Parando de abanar, as moscas vão voltar. E eu quero te dizer algo que talvez você vai ficar até triste. Talvez esse tempo todo que você está na igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos, orando, as tuas orações têm sido apenas um abano. Tem tirado as moscas, mas quando você levanta da oração, as moscas voltam. Talvez seja por isso que a sua oração não tenha sido respondida. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não prospera. Então, se tem alguma coisa dando errado na tua vida, é porque tem uma causa. E essa causa, talvez, é essa sujeira. Porque se a causa não existisse, não existiria as moscas. E uma vez que você tira a mosca, desinfeta aquele lugar, elas não voltam. Então a gente precisa entender isso. Que Deus possa abrir o teu entendimento. Que o Espírito Santo possa te levar numa profundidade maior. Eu fui apenas uma folha de uma árvore que Deus colocou no teu caminho. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.